A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um CDP. Isso mesmo, começando o dia com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 11. E esse salmo fala sobre que o Senhor é o nosso forte refúgio. E ele diz assim: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. O vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo e ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Esse texto fala aqui sobre nós nos refugiarmos no Senhor. E eu quero aqui destacar o versículo 3, que fala que quando os fundamentos estão destruídos, que pode fazer o justo? Então, sabemos que hoje nós estamos vivendo tempos, aí no mundo, nós somos de Cristo, não vivemos crise, vivemos em Cristo, mas os dias são de crise. Alguém tem alguma dúvida disso, não é verdade? Vivemos aí nesse mundo uma crise na ética, na política, na moral, na vida financeira, nas famílias, de credibilidade e tantas outras coisas. E o que fazer? Como viver? É a pergunta, né? Como viver em tempos de crise? Uma das respostas, ela está aqui nesse Salmo, capítulo 11. Olha só, a resposta para as nossas vidas nesse tempo. Ou seja, viver pela fé. Isso mesmo. E não por aquilo que nós estamos vendo. É isso que ele está falando aqui. Porque é muito difícil determinar aqui o contexto desse texto aqui na história, mas ele foi escrito por Davi. Já vimos outros textos aqui de Davi, e ele estava ali fortemente sendo perseguido, mas nós sabemos tantas coisas que aconteceu na vida de Davi, que ele foi experimentado no sofrimento, viveu aqui tantas coisas, tantos perigos, tantas adversidades, e sabia aqui, por exemplo, que o justo não iria padecer, mas o ímpio iria sim ter ali sobre ele a justiça, de Deus, porque Deus é justo para com o justo. E aqui eu quero, as perguntas aqui nesse salmo, ele fala sobre 4 fundamentos da fé. E nele nós devemos nos apoiar para poder viver nesse tempo em que nós estamos. E em tempos de crise, as perguntas que nós precisamos fazer é: o que devemos fazer? Em segundo lugar, o que o medo faz? O que a igreja deve fazer? O que Deus fará? Então vejamos aqui alguns, vou falar bem rapidinho de cada um, Mas em tempo de crise, o que nós devemos fazer? Quando a crise aqui abateu Davi, os conselheiros dele imediatamente o encorajaram a fugir de Jerusalém, a buscar um refúgio nas montanhas, ali aos redores. Mas o que Davi fez? O que nós devemos fazer? Nesse momento aqui, você sabe o que Davi fez? Ele perseverou na fé no Senhor. Mesmo que ele tenha pecado, ele se arrependeu dos seus pecados, ele confessou os seus pecados ao Senhor, mas principalmente ele confiou em Deus. Em Salmo 11:1 ele fala: no Senhor me refugio.
Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Então, apesar de todas as pessoas ao redor ali não estarem confiando em Deus, né, que Deus agiria ali no socorro de Davi, no socorro deles, Davi sabia que aqueles que esperam no Senhor conseguiriam ou conseguirão aquilo que nós esperamos em Deus. Amém? Então, esse verbo fugir, né, não está no nosso vocabulário. Por quê? Porque você, querido, você, querida, é aquele que vai perseverar na presença do Senhor e fazer do Senhor o seu refúgio. E depois ele fala, em tempos de crise, o que o medo faz? No versículo 2, ele fala, vejam os ímpios, preparam os seus arcos, colocam as suas flechas contra as cordas para das sombras as atirarem nos retos de coração. Olha que a ameaça, né? Então perceba aqui o que o medo faz. O que o medo faz? Sabe o que o medo faz? O medo fixa os nossos olhos nos problemas. É isso que o medo faz. Vejam, segundo o texto aqui, olhem o que eles estão fazendo. Ele estava com medo. O medo remói os problemas, fica remoendo o problema na nossa alma. Aí uma coisinha assim vira uma coisona, né? Então aqui, o que ele estava falando no texto aqui? Né? O medo fica toda hora trazendo... Sabe aquela frase que a gente fala lá na igreja? Tudo que a gente foca cresce. Então se você focar no problema, ele vai crescer. E nesse versículo, no versículo 2, eles falaram assim, olha os ímpios, eles estão preparando os seus arcos. O medo, ele traz angústia para o nosso viver. Ele traz ali algo que nos paralisa. E eles falaram, olha, além do medo, colocam as flechas contra as cordas. Sabe o que o medo faz? O medo se alimenta da autopiedade. O que vai ser de mim agora? Olha só, ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. Aqui no texto ele fala, para das sombras as atirarem nos retos de coração. Diante da crise, diante aqui dos problemas, nós devemos vencer o medo. Porque a palavra do Senhor, ela fala que quem tem fé não tem medo. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, olha, assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que nós estamos vendo, mas no que não podemos ver. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 6, ele fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante ao mar, levada e agitada pelo medo. Então, pelo vento. Então não tenha medo, né? Quando o medo forçar você a desistir, quando o medo ali forçar você a desistir ou você agir indevidamente, né? Quando os obstáculos fizerem aí os seus pés tropeçarem, persevere com fé e peça a Deus sabedoria. Por quê? Porque nós vamos perseverar com fé e com sabedoria. Em tempos de crise, o que a igreja deve fazer? É uma pergunta aqui interessante, mas aqui ele insinua que os justos devem se unir com fé, esperança e amor. E é isso que ele está falando para nós aqui. Não apenas uma insinuação, mas algo que nós devemos focar na fé, na esperança e no amor. Para agir, repete aí, eu preciso agir e não fugir. Então, nesses tempos agora, nós precisamos nos posicionar em Cristo. Em Salmo 11:3, né, ele fala, quando os fundamentos estão destruídos, como? Né, o que vai fazer o justo? Então, vamos perseverar, amados. Perseverar na fé, na esperança e no amor,
tendo a certeza e a convicção que vai acontecer aquilo que Deus te prometeu. Em tempos de crise, o que Deus vai fazer? Para a gente terminar aqui. Quando nós olhamos ao redor, nós vemos ali os problemas, O Senhor no seu trono, lá no céu, Ele é soberano. E os olhos do Senhor observam e Ele sabe daquilo que eu e você precisamos. E Ele examina o nosso coração. Ele examina e o Senhor Ele traz a prova ao justo. Aí no capítulo 11, do versículo 4 até o 7, olha só o que fala aqui no versículo 5. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma o odeia. Olha o que o Senhor está falando aqui. No versículo 7 ele fala, pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. Nós veremos ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Nós veremos ao Senhor, Ele é contigo. Ele luta, eu tenho falado e repetido isso, Ele luta as suas batalhas e Ele vence as suas guerras. Amém? O Senhor nunca deixará, nunca deixa de ser soberano. Meu Deus, cuidadoso e justo. O que o Senhor é? Soberano, cuidadoso e justo. Então vamos seguir com fé, esperança, com amor, crendo que Deus vai fazer o melhor. Vamos nos agarrar na promessa do Senhor. Deus, Ele tem a promessa que nós vamos viver em glória, vamos viver com Ele. Os fundamentos da fé, os fundamentos da sociedade estão destruídos, mas o nosso fundamento está na nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então vamos nutrir a fé, a esperança e o amor. Sabe como? Através do estudo da palavra de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Olha como esse salmo é tão rico, Então vamos aí estudar a palavra, servindo com fé os nossos irmãos, que o Senhor dia a dia vai acrescentar vidas. É isso que nós temos clamado, por vidas, e creia que o Senhor vai acrescentar na sua vida, na sua casa e na sua família. Ore com fé, ore com esperança, se posicione, interceda, vamos interceder, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Ore pela sua liderança, ore pela sua igreja, vamos nos posicionar, vamos mesmo estar unidos em fé, porque Deus, Jesus está voltando e Deus Ele tem as promessas dele para se cumprir nas nossas vidas. Amém? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa fazer nas nossas vidas. Não duvide mais, apenas creia. Há sim possibilidade de Deus agir. Ele vai transpor as barreiras que muitas vezes o diabo tem colocado na sua vida. Deus vai fazer o milagre. Há sim possibilidade de Deus se manifestar através de você. Há sim possibilidade de você viver uma comunhão sobrenatural com Deus. É isso que o Salmo 11 está falando. Então vamos viver nessa palavra, sabendo que Deus já venceu e vai te abençoar e vai fazer o impossível na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.